Vamos lá, então? Você já sabe, né, qual é a situação, que é uma entrevista de trabalho em Londres. A diferença é que na nossa última aula, os dois amigos estavam conversando sobre a entrevista de trabalho que seria feita e agora essa pessoa está na entrevista. Essa pessoa está em Londres, passando pela entrevista. Então você precisa imaginar que essa pessoa chegou no local. Lembre-se, é uma entrevista para trabalhar no banco. Então essa pessoa chegou no local onde ela vai participar dessa entrevista. E aí, quando ela chega no local, qual é a primeira coisa que ela diz? Óbvio que ela vai na parte da manhã e ela diz good morning, good morning. Lembre-se que não necessariamente você precisa dizer good morning, tá? Você pode abreviar isso e dizer só morning, ok? No dia a dia, como nós falamos aqui em Minas muitas vezes, dia. A gente não fala bom dia, só olha para o outro e fala dia, bom, o outro fala bom. E pronto, ok? Só que isso é possível em um linguajar mais informal. Na aula de hoje, nós estamos falando de uma entrevista de trabalho, então o linguajar vai ser um pouquinho mais formal. Não tão formal, mas um pouquinho mais formal, tá? Repare que existem estágios dentro do idioma, né? Aquela língua mais coloquial e aquela língua mais culta. E você precisa aprender isso. É minha responsabilidade, enquanto seu professor, ensinar isso para você aprender e depois escolher a forma certa que você vai aplicar no dia a dia. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é o good morning. Vamos lá? Assim como nós fizemos na aula passada, se você não estava aqui presente, eu vou dizer para você o seguinte: você precisará fechar os seus olhos. Por quê? Porque se você ficar tentando a leitura, muito possivelmente você vai buscar o padrão linguístico do português que está inserido aí no seu cérebro. E aí você vai começar a ler as coisas como você leria em português. Só que português e inglês são oriundas são línguas oriundas de lugares completamente diferentes, sabe? A língua inglesa vem lá dos anglo-saxons, da língua dos vikings, uma coisa bem, bem antiga, de outra região completamente diferente do português. E aí o que acontece? Por serem diferentes, elas possuem padrões linguísticos diferentes. Você precisa aprender o padrão linguístico do inglês. E como é que você aprendeu o português? Você aprendeu o português escutando e repetindo. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Você vai ouvir de olho fechado para não precisar ler e vai repetir aí do outro lado, combinado? Quem esteve presente na aula passada já sabe o processo. Vamos lá? Feche os olhos e vem comigo. Good morning. Good morning. Good morning. Muito bom. E aí, good morning. Assim como na aula passada eu expliquei, esse G na última palavra a gente não pronuncia, tá? Sempre que nós tivermos esse ING, essas três últimas letras em uma palavra, o G não é pronunciado. Então, morning para-se no M. O G é mudo. Detalhe, em inglês, quando a letra é muda, ela é muda mesmo, tá? É porque em português a gente fala que a letra é muda, mas na verdade ela é pronunciada, né? Pega o exemplo de psicologia. Você tem um P mudo, psicologia. Mas você pronuncia o P, psicologia. Em inglês também escreve-se em psicologia, escreve-se com P mudo. Só que nós não pronunciamos o P, a gente fala psychology. Psychology, ok? E em português, psicologia. Viu como tem padrões linguísticos diferentes? É isso que você precisa aprender. A pessoa diz good morning. O entrevistado, ele vai falar good morning, sir. Olha, como nós estamos num ambiente de trabalho, nós vamos usar a palavra senhor muito constantemente. Sir, sir, tá? Se você for para um âmbito mais militar, e se for assistir um filme militar, por exemplo, você vai escutar as pessoas usando sir no início e sir no final. Então, o coronel pergunta para o soldado, né? Você fez assim, assim, assado? E o soldado fala, sim, senhor. Em inglês fica, sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Ok? Ele precisa usar o sir antes e o sir depois. Porque não existe uma distinção no you, né?
Porque o you para a gente, que é você, em inglês, ele pode ser usado para você senhor e para você amigo. Vai funcionar bem. Então, para isso, a gente tem que usar o sir no início, e aí você vai ver isso com muita frequência em filmes militares. Aqui não é o caso, nós estamos numa entrevista de trabalho. Então, a pessoa usa o sir só lá no final. Good morning, sir. Lembrando que sir é senhor, portanto, usado apenas para homens, tá? Beleza? Vamos lá, então? Fecha os olhos. Let's repeat. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Bacana. Vamos agora para um filme medieval. Já que a gente está falando de filme, né? Filme militar, sir, yes, sir, né? Filme medieval, o que você vai ouvir? Você vai ouvir sir sendo pronunciado de uma forma diferente. Eles vão pronunciar isso com o I com som de I, sire, sire, que é um inglês mais antigo, muito comum, tá? Nos filmes medievais. Então você vai ouvir yes, sire, quer dizer sim, senhor, tá? Falando, por exemplo, pro rei, pro rei, talvez não, porque seria yes, my king, né? Muito possivelmente, sim, meu rei, mas talvez para um chefe da guarda lá num filme medieval, yes, sire. Beleza? Legal. Então, dando continuidade, a pessoa diz, I'm here for the job interview. Então, a pessoa está aqui para uma entrevista de trabalho. A gente falou sobre isso na última aula, né? Job interview, ou a gente omite o som do T e fala interview. Interview. I'm here for the job interview. Ou então, I'm here for the job interview. O importante é você se atentar à sonoridade. Lembre-se, não é cada uma das palavras de forma isolada que vai levar você até a fluência. Porque se fosse apenas decorar, sei lá, 7.000 palavras em inglês para falar fluente, bastaria você pegar o dicionário e começar a decorá-lo. Eu sei que muitos professores de inglês falam isso aí na internet, mas cá para nós, não faz sentido algum isso. Se você não sabe formar as suas próprias frases em inglês com essas palavras, com esse vocabulário que você está aprendendo, de nada isso vai servir para você. Mas se você aprende por frases feitas logo de cara, aí sim você está maximizando o seu tempo e aprendendo inglês de verdade. Aqui você tem uma frase inteira que você pode utilizar caso você vá para uma entrevista de trabalho. I'm here for the job interview. Olha só, estou aqui para quê? Para entrevista de trabalho. Vamos tentar essa? Sonoridade, ritmo, entonação, é isso que você faz agora, hein? Feche os olhos, listen and repeat. I'm here for the job interview. I'm here for the job interview. I'm here for the job interview. Muito bom, muito bom. É treino. Se teve dificuldade, não tem problema. Nós não estamos buscando perfeição, a gente está à procura de evolução. E evolução só vem da prática. É treino, é treinar, 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 repetir, 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 quantas vezes necessárias forem. E eu digo para você uma coisa, esses anos todos de português e você ainda fala português errado. É ou não é? Quem é que está aqui presente hoje que é capaz de falar o português 100% perfeito, 100% do tempo? Quem é que faz isso? Eu afirmo para você que você não é capaz de fazer isso, porque você é ser humano. Cometer erros faz parte do ser humano. De tempos em tempos você vai falar errado mesmo. Mas a gente está numa constante busca por evolução. E aí, quando você tem um professor, quando você tem um passo a passo, quando você tem um lugar para praticar o idioma, a tendência é que você cresça e cresça rápido, tá? E aí a pessoa, né, diz pro entrevistado, né, sure, please take a seat. Então, o que essa pessoa disse, ou a atendente ali, né, que está ali no balcão, né, recebendo esse entrevistado, ela diz, por favor, sente-se, take a seat, ok? Take a seat. São 3 palavras que representariam, no caso, apenas uma em português. Sente-se. Tá vendo? Se eu ficar traduzindo,
eu não consigo entender. Se eu ficar pegando palavra por palavra e trazendo a tradução e tentar juntar coisa com coisa, não vai fazer sentido. São línguas diferentes. Inglês é diferente do português. Aliás, inglês é muito mais fácil, muito mais simples do que o português. E não é Marcelo Dutra quem está dizendo isso. No mundo linguístico, os estudiosos de idiomas dizem que o inglês é uma língua tão simples, que é considerada língua primitiva no universo linguístico. Já o português é extremamente complexo. Então eu posso afirmar para você que se você for capaz de aprender a falar português, você também será capaz de falar inglês. Não seguindo o que todo mundo segue, não fazendo o que todo mundo faz por aí. Mas se você tiver um passo a passo simples e bem direcionado, com a prática constante do idioma e sempre com um professor para poder te dar essa orientação, certamente você vai chegar lá. Tá bom? Então vamos tentar essa última frase agora. Sure. Começando com sure, antes de repetirmos, sure possui um S, mas o S tem um som de X. Isso acontece também com a palavra sugar, de açúcar, tá? Açúcar escreve-se SU, mas olha o padrão linguístico. Som de X. Então, sure, que é claro. Sure, please take a seat. Beleza? Vamos tentar? Sure, please take a seat. Sure, please take a seat.